algo para que você possa entender de uma promessa de Deus que começou na vida de Abraão. Ali o Senhor prometeu a Abraão algo quando ele estava servindo ao Senhor. Ele prometeu a Abraão que no momento em que ele levou para fora da sua tenda, ele olhasse os céus e ele pudesse contemplar as estrelas, e ele olhasse também para a areia do mar, e ele pudesse também contemplar quanta areia tinha naquele lugar. E ele prometeu a Abraão que a sua descendência seria numerosa, seria abençoada, seria multiplicada. E ali o Senhor, ele fez essa promessa a Abraão e fez mais, que através dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Isso é algo interessante. Hoje é um culto de família, e a gente pode ter um entendimento que o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, Ele é um Deus geracional. Porque a palavra de Deus vai falar que Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac e Ele é o Deus de Jacó. Então Ele é um Deus que cuida da família. Olhe para o irmão do seu lado e fala: Ele está cuidando de você. Olhe para o irmão do outro e fale: Ele está cuidando de mim. É interessante que muitas vezes a gente mostra, Deus ele entregou uma promessa a Abraão, mas não se cumpriu em Abraão. Passou-se o tempo, ele teve somente um filho, e ele teve outro filho, que era o filho da promessa, mas o outro também era o filho da promessa. A gente viu sexta-feira aqui, pastor Lucas, ele ministrando sobre um filho da promessa, que foi Ismael. Também de outro filho que era Isaac. Certamente ocorreu muitas coisas, mas a promessa também estava sobre a vida dele. Porque Deus ele tem uma promessa para cada um de nós. Ele tem uma promessa para a tua vida, Ele tem uma promessa para a tua família, Ele tem uma promessa para a tua casa, e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Se você crê nisso, glorifica o Senhor nessa noite, aplauda o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Então essa promessa que Ele entregou a Abraão não se cumpriu na vida dele, mas se cumpriu a promessa que vinha Isaac. Mas Isaac também não teve uma multidão. Isaac teve ali somente 2 filhos gêmeos. E a palavra vai dizer que Deus tinha entregue uma mensagem para Sara, que no ventre dela tinha duas. Me ajuda a pregar em nome de Jesus. Você está comigo? Dá uma glória a Deus. No ventre dela tinha 2. Agora melhorou. 2 nações. Sabe o que é isso? Ela estava gerando uma promessa de Deus. Mãe, eu quero te falar que você gerou ou está gerando uma promessa de Deus. Pai, deixa eu te falar, você está gerando uma promessa de Deus. Tudo aquilo que Deus ele prometeu para a vida de vocês, para nossas vidas, Ele assina embaixo, Ele dá direcionamentos. E quando nós vivemos esses direcionamentos de Deus, tudo vai começar a se cumprir na sua vida. Talvez você não está entendendo o meio do processo, talvez você não está entendendo a situação que você está passando, talvez aquilo que Deus falou para você que ia entregar ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Talvez aquilo que você está vivendo não condiz com a promessa que Deus entregou para a tua vida, mas fica calmo, continua caminhando, porque Deus ele vai fazer, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu, e Ele não está alheio àquilo que você está passando. Talvez Ele está te preparando para viver um novo tempo na presença dEle, em nome de Jesus. E a palavra vai dizer que no momento do nascimento, nasceu primeiro Esaú.
E agarrado no seu calcanhar, nasceu Jacó. E a gente, muitas vezes, por alguns pregadores, fala que Jacó significa usurpador. Fala que Jacó significa ladrão. Mas vendo a essência dessa palavra, do nome de Jacó, a gente pode estudar. E por muitas vezes eu falei isso, por falta de vergonha na cara às vezes. Vou estar estudando e tem que estudar. Nós temos que ler a palavra, irmão. A gente tem que ser igual os bereanos, que quando era pregado algo, peraí, deixa eu ver que está na Bíblia. Está na Bíblia? Beleza, amém. Não está na Bíblia, irmão, descarta da tua vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz em nossas vidas, e nós temos que estar firmados nessa palavra. E quando se dá o nome de Jacó para ele, é justamente por causa que ele veio agarrado no calcanhar. E a palavra de Deus em hebraico, Jacó, vai falar que é suplantador. E suplantador, irmão, é aquele que supera, aquele que excede, aquele que vai em outra velocidade. Suplantador, ele tem essa referência. Em outras traduções no grego, é aquele que segura o calcanhar. Deixa eu te falar uma coisa, a gente tem que ter e ver a essência daquilo que nós estamos vivendo em nossas vidas. Muitas vezes a gente dá um nome a um filho e a gente não sabe nem o significado. É bonito, eu vou dar um nome. É bíblico, eu vou dar um nome. Quem aqui já conheceu aqui um Abidnego? Já conheceu um Abidnego? Eu já conheci um Abidnego. Se você for ver a essência dessa palavra, ela é um nome babilônico, porque o real nome dele não era Abidnego. O nome de nascimento dele era Ananias. Então muitas vezes a gente não dá devida importância ao nome que nós colocamos. Pai, mãe, você está dando um decreto para a vida do seu filho quando você coloca o nome. Você está dando direcionamento na vida do seu filho quando você está colocando o nome. Você tem que ter entendimento daquilo que você está profetizando, o que o seu filho vai ser. Mas na frente a gente vê que Jacó, no momento em que foi batizar o último filho dele, que era Benjamim, Raquel morreu ali no parto. E ele não queria botar, Benjamim queria botar Benoni, que dizia: o filho da minha morte, o filho da minha dor. Só que Jacó olhou para ela e falou: não vai ser. Ele vai ser uma bênção, ele vai ser o meu Benjamim, ele vai ser um pai de multidões, ele vai ser uma bênção. Tudo aquilo que você está decretando, irmão, tanto como o nome que você coloca, tanto quanto a palavra que você profere, tudo aquilo que você está dizendo na vida do seu filho se torna um decreto. Mãe, tudo aquilo que você fala que o seu filho é, irmão, as chances de acontecer é 99%, porque aquilo que você fala é um decreto para o seu filho. Quantas vezes a gente vê testemunho de pessoas que a mãe falava que ia ser um bandido, não ia valer nada, ia ser igual o pai, e aquela pessoa foi, mas Jesus a encontrou, mudou a história, mudou o nome, mudou o destino, e essa pessoa se converteu a Jesus. Quantas vezes a gente vê mães, pais proferindo palavras que não são boas para os seus filhos? Comece a abençoar, porque aquilo que é abençoado não pode ser amaldiçoado. Você tem que ter direcionamento. Rebeca botou o nome de Jacó, e se você for ver na referência hebraica, que é suplantador, é aquele que supera. Ele pode ter nascido depois, mas ele ia superar porque tinha uma promessa de Deus. Ele pode ter sido segundo, agarrado ali no calcanhar, mas a palavra de Deus, a qual Deus entregou para ela, é que ele seria maior, ele iria exceder, ele iria à frente, e ele iria viver um novo tempo e trazer a promessa de Deus para a vida daquela família. Isso não foi só o nome, foi uma declaração. Então isso que a gente tem que entender, irmãos,
há tempos em tempos a gente tem que abençoar. A gente tem que declarar: você é profeta dentro da sua casa, você é profeta dentro da sua família, você é profeta no seu lar. Quantas vezes nós falhamos por ira, manifestamos algo dentro da nossa casa, mas o Senhor, Ele nos dá oportunidade de fazer diferente. Levanta a mão em nome de Jesus. Você é um abençoador de vidas, você é um abençoador de famílias, e a sua família vai ser abençoada, porque Deus te levantou para ser bênção dentro da tua casa. Quem crê assim, glorifica o Senhor em nome de Jesus. É interessante que eles cresceram, e a palavra de Deus vai falar que Esaú era um caçador ferrenho, era um homem barbudo, cara ali, todo peludo, vermelho. E Jacó era diferente. Jacó já não tinha pelo. Jacó era aquele mais que ficava em casa, ajudava a mãe. Esaú era o macho da família, né? E de certa forma, aos olhos humanos, a gente olha e fala: esse aqui é mais valente, esse aqui vai dar para dirigir, esse aqui vai ser um líder. Quantas vezes nós olhamos nossos filhos, nós declaramos, olhamos: rapaz, olha para minha filha e fala: menina é braba, meu irmão, tem um negócio que ela é uma bênção, ela não se aquieta, ela vai ser uma líder. Eu declaro sobre a vida dela: minha filha vai ser uma líder. Ela gosta do pianinho dela. Ela teve um, ela ganhou mais outro. Ela ganhou mais outro, novinho. Um quebrou, né? Ela pegava, jogava, batia. Aí ela ganhou mais outro bonitinho ali no aniversário dela. E ela começa a brincar ali com o pianinho dela. Eu falei: irmão, tem um mistério aí. Essa menina, ela vai ser uma levita. Ela vai cantar, ela vai tocar, ela vai adorar, ela vai fazer algo para o Senhor Jesus. Nós declaramos isso na vida dela. Então já dá para ver como é que a pessoa vai ser. E muitas vezes a gente já vê algumas situações que a gente, como pai, como mãe, começa a direcionar, começa a declarar algo diferente, começa a querer corrigir, começa a querer. Então a gente precisa e necessita sempre estar de olho, sempre estar junto, sempre estar próximo. Rebeca, ela estava próxima ali de Jacó. Rebeca, ela estava ali acompanhando a vida do filho. Certamente ela tinha um apego maior por Jacó, por saber da palavra que Deus tinha dado para ela. E chegou um momento em que Isaac estava ali já velho, já queria dar a bênção para os seus filhos, para poder partir. E ele pediu para Esaú pegar uma caça e trazer para ele, para que ele pudesse comer, para poder abençoar a vida dele. Esaú chegou da floresta, chegou da caça. Jacó estava fazendo um ensopado. A palavra de Deus vai falar que ele estava fazendo um ensopado, e aquele ensopado cheirava bem. Era um ensopado de lentilha, irmão. Para fazer um ensopado de lentilha cheirar bem, meu Deus do céu, tem que ser um tempero bom, né? Irmão, não gosta. Quem gosta é a pastora Alda, né? Ela gosta. Papai, pastor, vou fazer um para o Senhor. Falou: minha irmã, Deus abençoe. Faça outra coisa. Não estou desprezando aquilo que a senhora quer me entregar. Bom, não gosto não. Vou comer uma carne. Mas estava tão cheiroso, estava tão gostoso aquilo ali. E ele começou a olhar e falar: me dá esse ensopado de lentilha. Dá esse ensopado aí para mim comer. Jacó olhou para ele, já ligado naquilo que queria. Ele falou: então me dá a tua primogenitura. Ele olhou e falou: pega aí a primogenitura, pode levar, pode fazer o que tu, não sei para que isso serve. É interessante nessa palavra as legalidades que nós damos.
Porque Esaú entregou para Jacó um direito que era dele, por causa de quê? De um ensopado. Que ao meu ver, eu nem gosto. Por causa de uma fome. Mas sabe o que é interessante mesmo? É a abertura que Esaú deu para Jacó através dessa legalidade. Porque ele não deu importância àquilo que era de direito dele. Tem muita coisa em nossas vidas que a gente abre mão, que Deus nos entregou, porque nós não damos importância. A primogenitura, tanto naquela época quanto hoje, naquela época era mais, é importante ou não é? Importante ou não é? Então por que ele entregou com facilidade? Porque ele não dava importância àquilo que Deus tinha destinado para a vida dele. Sabe, muitas vezes nós estamos com os olhos fintados em tantas coisas. Nós estamos preocupados com tantas coisas no mundo afora, que a gente não dá importância para aquilo que Deus nos entregou. Vou trazer para a tua família. Deus, Ele te entregou uma família linda, uma família abençoada. Deus te entregou uma esposa, um esposo. E muitas vezes a gente está preocupado com tantos afazeres que a gente não está dando importância para a nossa casa. A gente não está dando importância para os nossos filhos. Entenda uma coisa: a presença é muito melhor do que qualquer coisa que você pode dar. Ah, eu estou trabalhando muito, pastor. Ah, eu estou entregando o meu melhor em algumas formas. Ah, pastor, quero dar o melhor para o meu filho, aquilo que eu não tive. Meu irmão, o seu filho ele precisa mais da sua presença do que do seu dinheiro. Ele precisa mais do seu auxílio do que do seu dinheiro. Ele precisa mais de conversar, de ter um companheiro do que o seu dinheiro. Cuide da sua família. Cuide daquilo que Deus Ele te entregou. Isso é tanto dentro da sua casa quanto no seu ministério. Quantas vezes nós negociamos o nosso ministério, aquilo que Deus nos chamou para fazer, por causa de tantas coisas que a gente possa ter lá fora, por causa de tantas propostas. Porque aqui Jacó lhe entregou uma proposta para Esaú, e Esaú trocou o seu propósito pela proposta que ele entregou. Será que você está vivendo a vontade plena de Deus? Ou você está trocando o seu propósito pela proposta? Isso só mostrou que Esaú não estava preocupado com a primogenitura, porque para ele, não, já tenho, eu não vou me importar com isso. Mas ele abriu legalidade. E abrir legalidade, irmão, dentro da tua casa, dentro do teu ministério, dentro do teu trabalho, vai fazer com que o inimigo tente algo para te fazer cair, para te derrubar, para tirar de você a bênção que Deus Ele tem preparado para a tua vida. Você não pode abrir legalidades. Você está me entendendo, sim ou não? Tem muita gente aceitando proposta, para substituir o propósito de Deus na tua vida. A palavra de Deus fala que os planos dele são o quê? São o quê? Melhores. E Ele tem trabalhado em nossas vidas para renovar a nossa mente. Romanos 12:2. Para quê? Para que nós venhamos viver os planos de Deus, que são bons, agradáveis e perfeitos. O Senhor, Ele tem plano maravilhoso para a tua vida. Não troque aquilo que Deus te entregou por proposta desse mundo. Não troque aquilo que Deus Ele tem preparado para a tua vida com proposta que vai te satisfazer por um momento.
Irmão, quantas vezes nós erramos e nós falhamos e Deus, Ele nos perdoa e nos dá uma nova oportunidade. Quantas oportunidades até hoje você tem vivido? Deus, Ele dá uma nova oportunidade, muitas vezes a gente perdendo tempo com aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Viva o propósito de Deus. Porque quando você está ligado naquilo que Deus Ele tem preparado para você, as propostas de fora não chamam a tua atenção. Quando você está focado na sua família, a proposta de traição não entra dentro da sua casa. Quando você está focado no seu ministério, o propósito de facção, a proposta de traição não entra dentro do teu ministério. Sabe por quê? Porque aquilo que você tem focado, aquilo que você está observando, aquilo que você está vigiando, irmão, nós estamos em tempos de guerra. Nós estamos em tempo, irmão, nós levantamos um propósito de 21 dias de jejum e oração. Você acha que isso não é uma guerra? Você acha que isso não é uma batalha que você está travando contra a sua própria carne? O inimigo não está satisfeito, porque Deus, Ele vai te dar vitória naquilo que você tem posto diante dEle. Ele sabe disso, mas Ele quer te fazer parar, Ele quer te fazer desistir, Ele quer te fazer quebrar. Mas você não pode olhar para a proposta, olha para o teu propósito. O nível daquilo que você tem vigiado, irmão, é aonde Deus Ele vai te levar. Porque tem muita gente querendo aquilo que você tem. Tem muita gente querendo a família abençoada que você tem. Tem muita gente querendo o ministério que você tem. Mas aquilo que Deus entregou para você é seu e ninguém pode tomar, irmão. Deus, Ele pode fazer algo muito maior na vida de alguém, mas tem gente te observando e falando: Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Mas Deus, Ele tem preparado algo especial para cada um de nós. Então toma posse daquilo que Deus, Ele tem preparado para a tua vida e não negocia. O que é seu, é seu. Você pode glorificar o Senhor? E aqui eu quero começar a ministrar para você. Jacó, ele pegou ali o direito da primogenitura. O direito já estava na mão dele. Foi ali, enganou seu pai, pegou a bênção e foi embora. Só que ele não sabia, irmão, é que ia começar um processo na vida dele, como na vida de cada um de nós, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus nos encontrou, irmão, todo quebrado. O Senhor nos encontrou cheio de pecados. O Senhor nos encontrou longe da sua graça, mas através do sacrifício de Jesus, Ele tem transformado a nossa vida. Através do sacrifício de Jesus, Ele tem mudado a nossa história. Através do sacrifício de Jesus, a graça que é transformadora, que cura, que liberta, que salva, que muda a história, tem trabalhado em nossas vidas e nos alcançou. A graça de Deus já alcançou você, e nesse meio de processo que a gente tem passado, irmão, Ele está conosco em todo tempo, em todo momento. Ele tem mudado a nossa história, e é por isso que muitas vezes está difícil. Sabe por quê? Porque a graça nos alcançou, e por muitas vezes a gente vai olhar e falar: está difícil, mas o Senhor fala: eu estou contigo, eu estou trabalhando, eu estou agindo, e eu quero mudar a tua história. Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Você já olhou para trás e viu aquilo que Deus, Ele fez na tua vida? Quantos livramentos Ele já te deu? A restauração dentro da tua casa, a família abençoada,
que Ele te entregou, e o inimigo todos os dias tenta separar, o inimigo todos os dias tenta atrapalhar, só que ele não tem poder sobre os filhos de Deus. Talvez você está aqui, irmão, você está orando por alguém. Talvez você está aqui, você está intercedendo por alguém. Deixa eu te falar uma coisa: a oração nunca vai voltar vazia. Deus, Ele está agindo. Deus, Ele está agindo na tua casa. Deus, Ele está agindo na tua família. Só que principalmente, irmão, ouça isso: Deus, Ele está agindo em você. Porque sabe o que a gente é bom? Em culpar os outros. Parece que a gente está igual a Adão. Foi a mulher que tu me deste. Só que o sacerdócio está sobre a tua vida. A responsabilidade está sobre você. Talvez você está falando: é Ele que não me ouve, é Ele que não me ama. Talvez o homem está falando: é ela que não me respeita. Mas Deus está tratando na sua vida. Você tem que entender algo. Em nome de Jesus, guarda no seu coração: Deus, Ele chamou você. Deus, Ele levantou você para você ser uma bênção. Para de delegar a culpa para os outros. Assume a responsabilidade. Porque quando você assumir a responsabilidade, o Senhor, Ele vai trabalhar na sua vida para você ser uma pessoa melhor. Quando você começar a falar: Senhor, me mostra qual o problema dentro de mim, eu não consigo solucionar isso, e o Senhor vai começar a trabalhar em você. Porque muitas vezes a culpa sempre é do outro. É duas coisas que vêm e se alojam. Um é um vitimismo, irmão. A culpa sempre é do fulano, a culpa sempre é do ciclano, nunca assume a responsabilidade. E outro é o narcisismo. Sabe o que é o narcisismo? Sabe? É ocupar os outros por você não ser melhor. A culpa nunca é sua. Então muitas vezes a culpa é do outro, mas a culpa também nunca é minha. Assume as responsabilidades. Já é um culto de família, irmão. E para você ser bênção dentro da tua casa, dentro da tua família, você tem que reconhecer que Deus te levantou para ser bênção. Você tem que reconhecer que você é uma coluna. E a coluna às vezes está rachada. A coluna às vezes está meio quebrada. A coluna às vezes precisa de um reparo. E tem um Deus que quer reparar isso para você. Não perca tempo, irmão. Não perca tempo em ser bênção aonde você foi plantado. Porque a palavra de Deus vai falar que a árvore que não dá frutos, ela é o quê? Cortada, jogada no fogo. Mas a árvore que dá frutos, ela recebe uma poda para que possa dar mais frutos ainda. Quem aqui quer dar mais frutos, glorifica o Senhor em nome de Jesus. Porque o Senhor te chamou para frutificar. O Senhor te chamou para que você venha ser uma bênção. Então começa a assumir a responsabilidade. Começa a orar para ser melhor. Começa a entregar o teu melhor para o Senhor. Começa a ter atitude diferente, porque é só assim você vai ver o que Deus Ele vai fazer em você. Irmão, tem gente que está há anos e anos e anos e não sai do lugar, e ainda culpa Deus. Deus, Ele tem culpa disso? Você tem que sair do lugar onde você está estagnado e começar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Jacó, ele teve entendimento disso, ele foi embora. Ele fez o que era errado, ele enganou seu pai, roubou uma bênção. Só que aí ia começar um processo na vida dele. A primeira coisa que tinha que ser transformada na vida dele era o caráter. A palavra de Deus vai falar que ele
foi ao caminho ali da casa do seu tio Labão. E ele chegou num lugar que estava cansado. E foi onde Deus começou um processo na vida dele. Ele deitou a cabeça em uma pedra. E ele viu como se fosse uma escada. E nesse sonho, irmão, os anjos subiam e desciam nessa escada. Um dia desse eu estava numa conferência. Eu recebi uma palavra e falei, meu Deus, isso é muito forte. Porque eu fui ver, em outras traduções no hebraico, vai falar que era como uma escada. E essa palavra era como uma escada. Hoje a gente pode ter a ciência, ver o nosso DNA da forma que ele é. E como é que você vê o seu DNA? Você sabe o que é DNA? Aquela escadinha em espiral. Você está entendendo? Sabe o que é interessante? A palavra de Deus vai falar que era como uma escada. E os anjos subiam e desciam daquela escada. E aquela escada chegava até o céu. E a palavra é que Deus estava mudando o DNA de Jacó. Eu recebi essa palavra e falei, meu Deus, vou ler mais sobre isso. Eu comecei a pesquisar e realmente era como uma escada, porque ele não tinha ciência do que era um DNA. Mas ali aquela escada entorcida que subia até o céu, Deus ele estava mudando o DNA dele. Deus ele estava arrancando aquilo que não era bom da genética dele. Deus ele estava arrancando aquilo que não era bom de dentro dele. Sabe o que eu quero te falar nessa noite? Muitas vezes a gente culpa até o nosso temperamento, a nossa personalidade. Não, pastor, eu sou assim, eu tenho um temperamento assim, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu sou assim. E estudo para todo tipo, irmão. Só que Deus é Deus de mudar temperamento. Deus é Deus de mudar DNA. Deus é Deus de mudar personalidade. Deus é Deus de mudar caráter. Não bota a culpa na ciência não, porque Deus ele transforma tudo, irmão. E Ele pode transformar a tua vida também. Você é explosivo, colérico, mas pode se controlar. Você é fleumático, calmo, mas você pode caminhar mais rápido, irmão. Deus ele muda temperamentos também. Deus ele muda personalidades. Deus ele muda caráter. Ele é especialista em mudar caráter. Só que para Deus mudar caráter, precisa o quê? De uma entrega. Porque às vezes, e tem muito na igreja, né, pastor Antônio? A crente Gabriela não é igual a pastora Gabriela. Amém? Mas é o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Não vou mudar não. É o meu jeito. Só que para te tornar uma pessoa melhor, Deus ele muda até o teu DNA. Eu tenho certeza que Deus ele já tem visitado o teu interior e tem mudado muita coisa. Irmão, isso não está mudando, isso não está transformando. Você está perdendo tempo. Porque através dessa transformação, você vai começar a viver a novidade de Deus. Quem quer viver a novidade de Deus, glorifica o Senhor nessa noite. Talvez você viveu uma vida toda aprendendo errado. Talvez você viveu uma vida toda alimentando coisas erradas. Talvez você viveu uma vida toda em uma igreja que você tinha líderes que não ensinavam da forma que tinham que ensinar, te frustraram, te entregaram uma palavra de maldição para a tua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Senhor ele sempre nos tira da onde não é o nosso lugar, para nos colocar no lugar da bênção, e lá você vai ser abençoado, vai ser direcionado. É por isso que você está aqui nessa noite. Assuma a responsabilidade de ter um entendimento que você precisa de uma transformação pessoal. Irmão, eu sou pastor, mas eu preciso ser transformado por Deus muito ainda.
Talvez tem coisas que você nem conhece, talvez tem coisas que você não tem nem entendimento da reação que você tem. Começa a olhar para dentro de você e ver o que tem que ser transformado por Deus, e começa a abrir mão. Jacó, ele teve esse encontro com Deus e ele colocou o nome naquele lugar para falar que ele teve um encontro lá. A palavra de Deus vai falar, aleluia, que ele chamou, quando ele teve um encontro com Deus, ele chamou aquele lugar de casa de Deus, ele chamou aquele lugar de Betel, e Deus falou com ele naquele lugar. Capítulo 28, versículo 13. Depois ele teve essa visão no versículo 12, e sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. E em você, sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com você com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu lhe prometi. A palavra que estava sobre a vida do seu avô Abraão estava sobre a vida dele. A promessa ainda estava de pé. Aquilo que Deus estava fazendo na vida dele é para que ele pudesse viver o que o Senhor tinha prometido para a sua geração. Não, você não entendeu. Se fosse você, já tinha glorificado ao Senhor, irmão. Aquilo que o Senhor prometeu lá atrás estava sendo cumprido na vida de alguém que estava fugindo, de alguém que tinha acabado de enganar o seu pai, de alguém que, ao seu ver, não tinha perspectiva, mas que o Senhor falou que a promessa estava sobre a vida dele. Sabe o que é que eu vejo isso, irmão? Quando Deus nos chamou, nem nós acreditávamos na promessa que Ele tinha preparado para nós. E hoje você está aqui, porque você está perto de viver o novo de Deus. Você pode glorificar o Senhor? Ah, pastor, eu estou longe de ser perfeito. Sim, e você nunca vai alcançar a perfeição, mas você já está mais perto de onde você estava. E você está nesse processo. O Senhor, Ele está transformando a tua vida, o teu caráter, o teu entendimento. Jacó, ele chegou na casa de Labão e ele olhou a filha de Labão, Raquel. Olha os olhos. Vou querer, Senhor. Quero casar com essa mulher. Quero casar com ela. Só que quando a gente pensa que é esperto, pastor Tony, a gente sempre encontra mais esperto que nós, né? Daí a gente pensa que a gente sabe demais, a gente sempre encontra o que sabe mais, irmão. Jacó saiu da sua terra pensando que era esperto, mas encontrou na casa de Labão um mais esperto que ele. Sabe o que é isso? Tem muita coisa na nossa vida que a gente planta. Tem muita coisa na nossa vida que a gente faz. E eu quero te falar algo muito certo. Cuidado com a sua plantação. Cuidado com as suas ações. Cuidado com aquilo que você está fazendo hoje, irmão. Porque a lei mais certa que tem é a lei da semeadura. Aquilo que você plantou, você vai colher. Labão falou: tudo bem, meu sobrinho, conheço seu pai,
tem Raquel. Só que é o seguinte, tu vai trabalhar 7 anos de graça para mim. Tu vai me servir aqui. E ele trabalhou 7 anos. Quando chegou no casamento, era Raquel? Não, era Lia. A irmã mais feinha. Mas sabe o que ele falou? Não, aqui em casa é o seguinte, a nossa cultura, a irmã mais velha tem que casar. Então, para te casar com Raquel, tu vai ter que primeiro casar com Lia, depois tu casa com Raquel. Talvez a Lia estava olhando para Raquel bem assim, mano. E ele casou com Lia, teve que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. Só que no meio desse processo, irmão, o Senhor já estava dando para ele uma família. Fala comigo. Deus nos entrega uma família para mudar o nosso destino. Pode não ser aquilo que você queria, não pode ser do jeito que você queria, mas é aquilo que Deus te entregou, então cuida. Vai ser bênção de Deus para você, vai ser bênção de Deus para a sua vida, mas vai te transformar numa pessoa melhor, irmão. Quando os irmãos vêm para conversar sobre casamento, casamento é uma bênção. Mas só casa quem está preparado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele usa o casamento, irmão, para trabalhar em nossas vidas. No casamento é o lugar que mais você vai perdoar. No casamento é o lugar que mais você vai renunciar. No casamento é o lugar que você mais vai ser trabalhado na presença de Deus. Sabe por quê? Porque são duas pessoas imperfeitas, com pensamentos diferentes, para viver uma vida e viver e ser uma só carne. Já pensou Jacó? Querendo Raquel, teve que casar com Lia, que ele não queria. Só que a bênção de Deus era Lia na vida de Jacó, porque foi uma mulher que abençoou a vida dele. Sabe o que é interessante? Talvez ele não queria, mas Deus queria. Você ainda não entendeu? Talvez no seu casamento não vai ser do seu jeito, mas vai ser do jeito que Deus quer, para mudar a tua vida, mudar o teu entendimento, mudar o teu temperamento, mudar a tua história. E você vai ter que cuidar disso, porque foi Deus que te entregou. Sabe, irmão, no casamento é o lugar onde a gente vai deixar de ser egoísta. No casamento é o lugar onde mais você vai ter que viver esse amor que você tanto diz. E tem muita gente se separando porque não suporta o processo dentro do casamento. Sabe por quê? Porque tem muita gente que ainda vive no passado, ainda vive naquilo que era, e não vive o presente que Deus te entregou para que você possa ter crescimento. O Senhor, Ele está trabalhando todos os dias em nossas vidas para mudar o nosso destino. E aquilo que Deus, Ele falou para dentro da sua casa é para mudar o teu destino e para te fazer prosperar. Porque quando Jacó estava trabalhando ali, ele estava prosperando. Labão olhava e queria enganar Jacó de todas as formas. Rapaz, vou botar as malhadas para o Jacó cuidar. Jacó cuidava das malhadas, as malhadas se reproduzia. Não, peraí, as malhadas estão boas, então eu vou pegar as malhadas e botar as brancas para o Jacó cuidar. E quando Jacó pegava naquelas ovelhas, aquelas ovelhas estavam melhor.
elas reproduziam. Eu vou botar espreita, e assim foi fazendo. Labão tentou fazer de todas as formas, mas a bênção de Deus estava sobre a vida de Jacó. Ele aceitou aquilo que o Senhor tinha entregue na vida dele. Ele teve os filhos com aquela mulher, e o Senhor ele foi começar abençoando. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para que você possa guardar no seu coração. Quando você vive um propósito de Deus dentro da sua família, e você é fiel àquilo que Deus te entregou, o Senhor ele vai te prosperando em todas as áreas da tua vida. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor? Você sabe quando você vai estar fazendo a vontade plena de Deus? Você sabe disso? Você sabe? Quando você está fazendo a vontade plena de Deus, sim ou não? Sim? Então me fala. Sabe quando você está vivendo a vontade plena de Deus? Quando você deixa de viver os seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Você deixa de viver os seus planos para viver o projeto que Ele te entregou. Sabe qual vai ser o maior tempo de bênçãos? Eu não estou falando que vai ser só 1000 maravilhas. Estou falando que vai ter lutas, mas Deus ele vai estar com você. Deus ele vai estar te prosperando. Deus ele vai estar te abençoando. Deus ele vai estar com você em todo tempo. Quando você deixar de viver as suas vontades para viver a vontade do Pai. Aquilo que Ele tem preparado para você. Irmão, isso é o segredo. Porque até hoje, muitas vezes você tem batido cabeça, feito do teu jeito, mas Deus ele te dá um direcionamento. E quando Ele te dá um direcionamento, quando você segue, irmão, você vai ver a prosperidade sobre a tua vida. É interessante que Jacó fez tudo isso, trabalhou 7 anos, trabalhou mais 7, casou com Raquel. Ele entendeu aquilo tudo e a família para ele foi uma bênção. Deus falava com ele, Deus direcionava ele. E a palavra de Deus, que Deus tinha entregue para ele, é que ele voltaria para aquele lugar. Porque ele tinha prometido que ele não iria abandonar ele, ele só estava em um processo. No meio desse processo, irmãos, com certeza, no meio do seu casamento, ele aprendeu a perdoar, ele aprendeu a renunciar, ele aprendeu a reconhecer, ele aprendeu a cuidar, ele aprendeu a ser responsável, ele mudou o seu caráter, ele mudou o seu entendimento, ele mudou o seu agir, ele mudou a sua procedência. E é no meio da trajetória que Deus ele vai nos levar a começar a viver as promessas. E sabe o que ele tinha deixado para trás? Uma enganação lá atrás, que ele tinha que consertar. A palavra de Deus vai dizer que ele pega as suas coisas, ele pega as suas esposas, ele pega ali todos os seus pertences e ele fala para Labão: eu vou voltar, porque lá atrás eu enganei o meu irmão, eu enganei o meu pai que morreu, deixei minha mãe lá. Eu tenho que voltar para corrigir aquilo que eu fiz. A palavra vai dizer lá em Gênesis capítulo 33, no versículo 1. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então partiu os filhos entre Lia e Raquel e as 2 servas. Pôs as servas dos seus filhos à frente, Lia os seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. E olha que maravilhoso isso. Então Esaú correu ao encontro dele e o pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Deixa eu te falar uma coisa, essa atitude de Jacó, essa atitude de Esaú mudou toda uma história. Primeiro, aquilo que se foi perdido lá atrás, através de uma mentira, foi restaurado através de uma verdade.
Aquilo que foi quebrado lá atrás foi restaurado através do perdão. Jacó, ele pediu perdão do seu irmão perdoou ele. Só que o que é mais maravilhoso é que quando nós perdoamos, nós estamos fazendo as pazes com o nosso passado, para viver os planos de Deus e transformar o nosso futuro. Quando Jacó voltou e teve perdão, ele tomou posse daquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. José estava vendo isso, olha isso, em nome de Jesus. Eu já vou encerrar. José estava vendo isso, pequeno. Quando José foi traído pelos seus irmãos, presta atenção nisso. Mas a promessa de Deus era para ele ser governador do Egito. Ele foi até o Egito como escravo. Passou pela prisão, passou pela servidão. Mas quando ele se tornou o governador e a promessa de Deus se cumpriu pela vida dele, aquilo que Deus prometeu ainda não estava cumprido. Por quê? Porque ele tinha que abençoar a sua casa, o seu povo. Os seus irmãos chegaram na terra do Egito e eles viram José. José viu eles, o chamou para a sala. E sabe o que ele fez? Aquilo que seu pai fez com seu irmão lá atrás. O testemunho que você tem dado dentro de casa é aquilo que os seus filhos vão viver daqui para frente. Fica de pé em nome de Jesus. Aquilo que você tem vivido hoje, irmão, é aquilo que você está ensinando a sua casa e os seus filhos a viverem. Se você vai ser um bom pai, os seus filhos vão ter entendimento que vão ser bons pais. Mas se você for um mau pai, os seus filhos vão aprender a ser maus também. O Senhor, Ele quer mudar histórias. O Senhor, Ele quer mudar vidas. O Senhor, Ele quer transformar entendimentos. Eu quero fazer um ato profético nessa noite, em nome de Jesus. Porque aquilo que Deus Ele quer fazer para nossas vidas nessa noite, nesse culto de família, é transformar o nosso entendimento para que nós possamos ser melhores. Ah, pastor, eu já sou muito bom. Falei, amém. Levanta a mão. O anjo vai te levar agora. Irmão, todos nós estamos num processo para ser melhores. Todos nós estamos num processo para ser transformados por Deus, para ser mudados por Ele. Só que Deus, Ele já te entregou a bênção e está nas suas mãos. Você, mulher, você é a mulher que Deus levantou para edificar esse lar. Você, homem, você é o sacerdócio que Deus levantou para ser bênção dentro da tua casa. Aquilo que você é o que os seus filhos estão vendo que serão amanhã. Você tem uma responsabilidade. Talvez até hoje você vive uma guerra, talvez até hoje você vive uma luta, mas o Senhor, Ele está te ensinando a perdoar. O Senhor, Ele está te ensinando a ser transformado. O Senhor, Ele está te ensinando a ser moldado, a agir com as armas que Ele te entregou. Você não precisa agir com as armas do inimigo, não. Você precisa agir com as armas que Ele te entregou. Cuida da tua família, cuida da tua casa, cuida dos teus filhos. Seja um exemplo. Esteja perto. Porque nós não somos perfeitos, mas Deus está nos direcionando no caminho do processo. E no caminho do processo, irmão, o Senhor, Ele está nos direcionando a ser pessoas melhores. Deus, Ele está mudando o nosso caráter. Ele está mudando todas as coisas em nossas vidas, para que nós possamos ter um entendimento de que Ele está trabalhando por você. Talvez palavras foram lançadas. Talvez
fizeram algo para você. Talvez você está no segundo casamento, no terceiro casamento. Talvez você ainda nem casou. Mas eu quero que hoje você saia com o entendimento de que se você ainda não casou, o que você vai casar vai ser o primeiro e último casamento. A família que você está formando agora vai ser a família que Deus te entregou para trabalhar na tua vida, para te transformar numa pessoa melhor e para mudar a tua história. E aquilo que Deus ele tem preparado para a sua vida não condiz com aquilo que foi lá atrás, não condiz com aquilo que passou, porque Deus ele tem preparado algo novo. Isso pode estar dentro de você, isso pode estar sendo trabalhado sobre a tua vida, porque tudo aquilo que Ele te entregar, você vai torná-lo isso em bênção, em nome de Jesus.